alinhando a sua vida com as verdades bíblicas. Glória a Deus. Romanos 8, verso 31 diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Diga assim: se Deus é por mim, quem será contra mim? Verso 32, aquele que não poupou o seu filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Diga, todas as coisas que eu pedi para Deus, Jesus vem junto. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Diga, em todas as coisas, somos mais do que vencedores, por meio daquele que me amou. 38, porque estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas presentes, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Antes eu quero dizer uma coisa importante. Hoje eu estava lendo um texto, e nesse texto, a Bíblia diz assim que Deus lembrou de Noé, e fez com que aqueles ventos passassem. Essa palavra é para algumas pessoas aqui, que eu sei que estão aqui, que vieram para esse lugar, e lá atrás, Deus falou, vai, faz isso, e parece que Deus esqueceu, mas Deus está falando para você nessa noite aqui: eu estou lembrando de você exatamente agora. Exatamente agora. É aquela pessoa que recebeu aquela direção de Deus e de repente está fazendo. Meu Deus, Deus não falou mais. Que horas que eu paro? A Bíblia diz que Deus lembrou de Noé e o vento passou e a chuva cessou. Ei, tem vento passando aqui. Tem vento passando aqui. Tem pessoas entrando em uma outra fase, em um estado de bonança. A Bíblia vai dizer, nesse texto que nós lemos, ela tem algumas perguntas interessantes. Que diremos, pois, acerca dessas coisas? Que coisas? Isso que você está passando. O que você diz a respeito disso? Às vezes nós estamos passando por situações, e você diz, se Deus é por mim, por que isso está vindo contra mim? Sabe, às vezes a gente está em alguns momentos e a gente pede algumas coisas para Deus. E a Bíblia diz que Deus nos dará todas as coisas juntamente com Jesus. Tem muitas coisas que nós estamos orando, que às vezes Jesus não está inserido, ou não pode vir com aquilo que nós estamos pedindo para Deus. Por isso que algumas orações não são respondidas. A Bíblia ainda diz que quem intentará acusação contra mim, contra você, se é Deus que nos justifica? É Deus que te justifica. Quem nos condenará? Se é Deus que nos absolve. E quem nos separará do amor de Deus? Deixa eu lhe dizer uma coisa muito importante. Está tudo
em tuas mãos. 99% da batalha acontece em colocar a sua mente em um estado correto de pensamento. O restante é só você descansar em Deus. Organize os seus pensamentos e você vai ver a força que vai brotar de dentro de você para enfrentar qualquer coisa que surgir na sua frente. Deixa eu lhe abrir um princípio de frequência aqui para você poder entender. Quando eu digo algo aqui, um exemplo, se eu falar carro, o que vai acontecer imediatamente na sua mente? Vai vir uma imagem de um carro, sim ou não? Mas se eu abrir a sua mente, se eu pegar um serrote e abrir o seu crânio, o carro que você viu, eu não vou conseguir encontrá-lo aí dentro. Sim ou não? Então, a imagem do carro é uma dimensão que você entrou dentro de você. O sentimento que você tem por algo que está acontecendo, por meio de imagens que acontecem, é uma dimensão que você entrou. E que na maioria das vezes, ela não existe. Não em termos palpáveis, materiais. Quando você tem um desafio, que você se acha incapaz, é uma dimensão que você entrou, por meio da ausência de um determinado treinamento, mas que na verdade não é uma verdade que você não é capaz de vencer aquilo ao qual você foi desafiado a fazer. Preste atenção nisso. Isso é uma chave para você começar a organizar os seus pensamentos. Quando o medo vem, ele vem porque você não conhece o que você vai enfrentar. Ou se você conhece o que você vai enfrentar, muitas vezes os teus sentimentos ou a dimensão que você vai entrar vai apresentar aquilo de uma forma extremamente grande e você extremamente pequeno. Mas aquilo de fato não é como a sua mente está imaginando. Isso é uma dimensão que você tem acesso. Agora, nós temos uma tendência a entrarmos em dimensões que muitas vezes são contrárias a nós. Dificilmente nós entramos em dimensões que nos empodera, que nos fortalece, que nos mostra capaz para poder vencer os desafios da vida. Que diremos, pois, dessas coisas? Que diremos, pois, acerca desses ataques? Se Deus é por mim, quem será contra mim? E aí então vai se abrir uma dimensão. E você vai começar a pensar de acordo com o que você está enxergando. Os teus maiores medos, fracassos, derrotas, te levarão para dimensões onde elas têm como finalidade te intimidar, para te trancar e deixar você inoperante. O medo paralisa. O medo ele é um fator extremamente psicológico. O medo não existe, ele é um sentimento que ele passa com o experimento. Então você sabe que você tem um desafio e às vezes o medo te toma. Aquele medo do desafio, ele está relacionado por algumas memórias de fracasso, de erros, de situações que ocorreram. Esse medo está também relacionado ao desconhecido. Esse medo, ele se apresenta de N formas. Mas a partir do momento que você enfrentou aquela situação, resolveu a situação, o medo desaparece. Logo, esse medo nunca existiu. Porque se você foi lá e resolveu, o medo era apenas um fator psicológico, de uma dimensão que você entrou,
E tem gente que não consegue sair de lá. Você está aqui comigo, sim ou não? Então você precisa entender que 99% dos problemas que você está enfrentando nesse exato momento é por estar tendo acesso a dimensões que sugam as tuas energias. Mas eu vim aqui nessa noite em nome de Jesus para declarar sobre a tua vida que você vai ter acesso à dimensão que Deus trafega para ser empoderado por Ele e mudar a tua história em nome de Jesus. Você precisa de ter a certeza de que Deus está em você. Na antiga aliança, Deus era por Israel. Deus era com Israel, mas Deus não estava dentro dos israelitas. 1 João 4,4 vai dizer: maior é o que está em nós do que qualquer coisa que esteja no mundo. Porque quem está em nós é aquele que fez todas as coisas. Logo, Ele está em nós e Ele conhece as coisas que estão lá. Eu só tenho que estar ligado nele para vencer qualquer coisa que entre na minha frente, para tentar me pedir aquilo que Ele mandou eu fazer. Todo cristão nascido de novo, cheio do Espírito Santo, é um cristão capacitado para vencer qualquer desafio que surgir na sua frente pela direção do Espírito Santo de Deus. O Espírito habita no seu espírito, ele move a sua consciência, ele potencializa a sua fé, ele te dá discernimento das atmosferas visíveis e invisíveis. O Espírito ministra para que você não deixe os sentimentos, alma, as ideias, alma, abrirem determinados panoramas contrário à revelação que você está recebendo de Deus no seu espírito. Maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Ninguém intentará acusação contra você se você está em paz com Deus. Ninguém intentará acusação contra você. Entenda, toda desordem instalada é fruto de ignorância ou de rompimento de uma lei espiritual. Você está vivendo alguma desordem na sua vida? Isso está gerando uma certa depressão, tristeza, melancolia? Está voltado para quebras de princípios espirituais ou ausência de verdades contra essas dimensões que estão tendo acesso à tua alma, estão te paralisando, te deixando num canto oprimido, sem saber o que fazer. Você precisa entender que no Novo Testamento, na Nova Aliança, no nosso relacionamento com Jesus, o Espírito de Deus, Ele não só está sobre mim, comigo, mas dentro de mim. Na antiga aliança Ele era com Israel e por Israel. Mas na nova aliança, Ele está em mim, comigo e sobre mim. Diga para o teu irmão: você é imparável. Olhe para o outro lado e diga: só precisa organizar os teus pensamentos. Organize os seus pensamentos e 99% da batalha está vencida. Por quê? Porque boa parte das derrotas que você tem fora de você, elas acontecem primeiro dentro de você. O que você tem perdido aí fora é porque você já perdeu dentro. Ter Jesus dentro de nós faz de nós diferente de qualquer outra coisa. Se Jesus está em nós, o medo não pode nos paralisar. Porque a Bíblia diz que Deus é amor. E se Deus está em mim, o amor está em mim. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. E as maiores paralisias que nós sofremos, elas são decorrentes da insegurança e do medo. Logo, se você está cheio de Deus, você está cheio de ousadia. E quem é ousado não pode ser paralisado pelo medo.
Você está em processo de se tornar a sua melhor versão. Você está em processo de revelar para a Planaltina, para o teu trabalho, para a tua casa, para os teus amigos, o que há de melhor dentro de você. Agora, eu não posso fazer isso por você. Isso é uma relação que você tem que traçar em sua rotina com o Espírito Santo de Deus. Se você não fizer isso, você vai ficar vivendo por essas dimensões que você entra, elas te metem medo, faz com que você se veja como gafanhoto, faz como que você se veja como pecador, faz como que você se veja como inferior, enquanto que na verdade, o que há de mais sublime no universo, e fora do universo, em todas as dimensões da galáxia, habita dentro de você. Onde é o maior campo de batalha que você enfrenta? Na mente. Ajuste os seus pensamentos, e você vai ver que do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ajuste os seus pensamentos, e você vai ver que do seu interior fluirão rios de água viva. Ajuste os seus pensamentos, e o seu interior vai ser como acionar uma turbina. É uma coisa fácil? De maneira nenhuma. Todo mundo consegue? Nem todos. Mas quem leva isso a sério e coloca em prática, muda a sua história. Você tem que ter essa sensibilidade de quando você for jogado para uma dimensão que ela te inferioriza, que ela te desclassifica, que ela expõe o pior de você. Você fala, o quê? Deus não está nessa dimensão, eu vou sair fora, eu fecho na hora essa dimensão. Tudo que está acontecendo aqui agora, está te levando para várias dimensões dentro da sua mente. O que eu estou tentando fazer é abrir os seus olhos dentro dessa perspectiva. Porque quando você entra dentro de uma dimensão, tem alguém nessa dimensão. Paul Yang-Shu vai chamar isso de a quarta dimensão. É a dimensão da fé. É a dimensão que você entra, passeia lá dentro e às vezes tem sucesso. Às vezes sai de lá oprimido. Quantos passaram por alguns pensamentos hoje completamente opressores? Quantos passaram por alguns pensamentos hoje de derrota, de intimidação, de coação, pensamentos de inferioridade? Alguém? Você precisa proteger sua mente. Quando eles apontarem você, opa, você já fecha o portal já. Eu não tenho parte com isso. Não é isso que Deus tem para mim. Quem está aqui, diga amém. 1 Coríntios 3,16 vai dizer, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 6,19, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque que o Espírito de Deus está em nós? Uma das suas funções é nos proteger desses pensamentos, dessas dimensões. É nos apontar as dimensões que a palavra de Deus abre. Seja confiante em si, mas dependente de Deus. Porque se você entra numa dimensão sem o sangue de Jesus para te proteger, você não pode sair dali bem. Você precisa de entrar nessas dimensões sempre. Quando abrir uma dimensão na sua mente, que você começar a se sentir, você fala em nome de Jesus. Usa o nome dele, porque é a tua autoridade. Se aquilo começar a te sufocar, você fala, pelo poder do sangue, recua em nome de Jesus. Use o poder do sangue, que é poderoso para te justificar, para te santificar, para expiar os teus pecados e para cobrir você de todo e qualquer dardo do maligno. Sabe, nessa noite eu quero equipar a tua mente, para que você não entre em lugares escuros dentro de você, em dimensões que tentam te paralisar para que Deus não se revele por meio de você.
Deus precisa de homens ousados, de mulheres ousadas, de mulheres que estejam com os pensamentos organizados, homens que estejam com as ideias organizadas, a fim de que eles possam caminhar livremente, sem medo. Olhe para Jesus, veja se Jesus tem medo. Olhe para depois que Jesus sobe os apóstolos, vejam se eles têm medo, veja como foi a morte dos apóstolos. Eles sabiam o que estavam fazendo. Eles viam a dimensão que eles estavam caminhando. Porque tudo isso aqui é temporal, é passageiro. Daqui a pouco passa. E se você não fizer aquilo para o qual Deus tem falado para você fazer, você vai viver uma vida sem qualidade. 2 Coríntios 6,16. Que ligação há entre os santuários de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles. Ei, embora você não veja, mas se esse texto é verdade, Deus está andando em nosso meio. Você acredita nisso? Você acredita que tem uma dimensão aí próxima a você, que tem um anjo do seu lado? Porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o... Então tem um anjo aí. Se você é temente a Deus, se você respeita a presença de Deus, se você, por conta da presença de Deus, você não sai por aí mentindo, passando os outros para trás, não entrando em confusão, não fazendo coisas que você sabe que são imorais e que desrespeitam a presença de Deus. Se você anda em temor a Deus, então o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem, os guarda e os livra. A Bíblia diz no Salmo 32 que Deus nos cerca com alegres cânticos de livramento. Fala para o teu irmão, você está cercado. É nessa dimensão que você tem que entrar. Quando o inimigo começar a semear pensamentos de derrota, pensamentos de medo, você vai pensar: eu vou entrar na dimensão em que eu estou cercado, nada vai me parar, o Senhor é por mim, quem será contra mim? Você precisa entender. Deus não nos jogou como um saco de batata na terra e fala: se vira. Deus nos ama tanto que quando o homem falhou, Ele resolveu o problema antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, o Cordeiro já havia sido morto por mim e por você. Fala para o teu irmão, seja imediato, seja diligente, não demora. Muitos dos problemas que estão se instalando é porque você está passando muito tempo na dimensão errada. Entenda, queridos, se Deus é por nós, nós é que vamos decidir quem vai ser contra nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós que vamos decidir. É uma pergunta. Quem você quer que seja contra você? Aquilo que se colocar na frente do que Deus te mandou fazer. É isso que vai ser contra você. Simples. Ah, pastor, não vou fazer nada, então para nada ficar na minha frente. Então o nada já está sendo contra você. Agora, perder por nada é brincadeira, né? Você vai derrotar pelo menos o nada. Porque o resto tudo já foi derrotado. Seu problema não é mais com Deus e nem com o diabo. Seu problema é consigo mesmo, em se desenvolver, em entender quem você é. O diabo sempre vai se opor. O nome dele é opositor, adversário. Mas entenda uma coisa, o diabo foi vencido. O diabo foi derrotado. O diabo não tem nem a chave da casa dele. Você não tem que ter medo do diabo. Jesus venceu o diabo. Se o diabo aparecer na sua frente, põe Jesus na frente dele. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Ou seja, se esconda atrás de Deus e resista ao diabo, e ele tem que fugir de você. O problema, diga comigo, é a dimensão. Quando eu potencializo o problema, eu entrei na dimensão que eu dei espaço para o problema crescer. E aí o problema vai atingir o meu ambiente, as minhas relações sociais, a minha identidade e o meu relacionamento com Deus.
Agora, se eu saio imediatamente da dimensão em que o problema quer se apresentar, primeira coisa que eu vou fazer como um homem espiritual. O homem espiritual, ele discerne todas as coisas, de nada é discernido. Ele julga tudo e não é julgado por ninguém. Por quê? Porque ele entrou na dimensão e viu que um problema está se aproximando. A primeira coisa que ele vai fazer: onde foi que eu abri essa brecha? Onde foi que eu falhei? Porque se isso está se aproximando, ou se eu entrei lá, é porque tem alguma coisa querendo invadir meu espaço. Então, imediatamente, o que ele faz? Resolve. Quando ele resolve, ele fechou a porta daquela dimensão. Ela não tem mais acesso a ele. Está aqui comigo? Quantos estão sendo edificados aqui? Quantos estão abrindo os olhões espirituais assim? Está enxergando tudo. É isso que você tem que fazer, é enxergar. O que nós estamos fazendo aqui é abrindo os olhos do nosso coração, para provar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Existem lugares para você andar dentro de você. Isso é meio loucura, mas é verdade. Lugares para você andar dentro de você. Tem desejos que você quer, que se você entrar por essa estrada vai dar ruim, vai dar problema. Então você não deve andar por esses lugares. Fecha essa porta. Dá a chave para o gato comer e se mandar. Muita gente ansiosa por muitas coisas. E o diabo é especialista em pegar pessoas ansiosas. Sede sóbrios e vigilantes. Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, brumando como um leão, procurando a quem possa tragar. Só que o versículo anterior diz: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele, que habita em você, que habita nos lugares inatingíveis, cuida de você, cuida de mim, cuida da gente. Ele cuida. Será que você pode glorificá-lo por um momento? Será que você pode exaltá-lo por um instante? Será que você pode dizer o quanto ele é importante, o quanto ele é bom? Aleluia! A palavra de Deus, na verdade, ela serve como ajuste para organizar os meus pensamentos quando eles saem da ordem. Então eu tenho a palavra de Deus para ir lá, pegá-la, acertar os pensamentos, voltar para a minha posição e continuar produzindo para que o nome de Deus seja glorificado. O desejo de Deus é que você cresça e apareça. Ei, Deus quer que você apareça. Entende? Porque quando você aparece, Ele está à sua frente. A Bíblia diz que ninguém pode esconder a luz debaixo da candeia. Ela é colocada no ponto mais alto da cidade. E a Bíblia vai dizer que você e eu, nós somos a luz. O conhecimento que Planaltina precisa habita dentro de mim e dentro de você. Por isso nós seremos colocados em lugares onde nós vamos iluminar o caminho para os outros passarem e não se ferirem, e não se machucarem. Por isso nós vamos crescer, nós vamos avançar, porque quanto mais nós crescermos, mais alto Jesus vai nos colocar, para poder iluminar o caminho das pessoas. Você não é um verme, um bichinho, você é a imagem e semelhança do Criador de todas as coisas. Você é filho de Deus, e qual pai que não deseja que os seus filhos cresçam, que os seus filhos apareçam, que os seus filhos assumam responsabilidade? Qual é o pai que não quer isso? Esse evangelho medíocre, esse evangelho que enclausura a gente dentro de si mesmo, você não pode ser nada, não pode ter nada, não é o evangelho de Jesus Cristo. Vinde a mim, remove os fardos, vinde após mim, que vos farei pescadores de homens. Farei é a palavra autores de história. Vinde a mim que vos farei autores de história. Se você organizar os seus pensamentos, você vai começar a escrever histórias para nortear a vida de pessoas.
Deus te empoderou, Deus te deu uma vocação, Deus te deu um chamado, Deus te deu o Espírito Santo, Deus te deu dons para que você possa escrever história. E quanto mais você entende isso, mais o nome dele é exaltado, porque o seu nome sobe, o nome dele está sobre todo nome. Então quanto mais o seu nome sobe, mais alto fica o nome dele, que é nome que está sobre todo nome. Quanto menos você cresce, mais baixo. Quanto mais alto você cresce, mais alto o nome dele. Quantos vão exaltar, levantar o nome do Senhor aqui? Aleluia! Aleluia! Deus quer levantar os gaditas de Planaltina. Aqueles que empunham a espada, que são diligentes em obedecer, que são rápidos na batalha. Rápidos na batalha. Que batalha que começa em primeira instância? Sai dessa dimensão e entra na dimensão de Deus, para que você possa escrever história. Entra na dimensão que muda a tua história. Sabe, eu sei que tem pessoas aqui que estão entendendo isso, mas tem pessoas aqui que estão em outra dimensão. Tem gente que está recebendo, que está entendendo, mas tem gente que está pensando em outro lugar, ou seja, não está aqui. O corpo está aqui, mas os pensamentos, logo, está em outra dimensão. E acaba não recebendo o que está acontecendo nessa dimensão. É assim. Jesus não pôde salvar todo mundo. Judas não andou comigo, Judas andou com Jesus. E ainda assim, Judas andou com Deus. Você entende como é que é? Porque o que você pensa de mim vai dizer se você vai receber o que eu falo ou não. Sabe? Então Judas pensava algo de Jesus que é oculto. No entanto, Judas era um solitário no meio dos 12. Porque Judas tinha um plano segundo o que ele pensava de Jesus e não segundo o que Jesus dizia. Então a mensagem de Jesus para Judas não fez efeito. Você está entendendo isso? Então às vezes a gente está na multidão aqui, olha, mas estamos solitários. Por quê? Porque o nosso plano não tem a ver com o plano que está sendo anunciado para a multidão. Isso é sério. E é por isso que eu quero que você pense: se Deus é por mim, quem será contra mim? Fala para o teu irmão, você que decide. Às vezes, a procrastinação na vida de alguns é o que está sendo contra ela. O que Deus manda fazer, ela sabe que tem que fazer, mas ela não está fazendo, está procrastinando, deixando passar. Às vezes a rebeldia. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Você vai decidir. Feche seus olhos. Diga: Senhor Jesus, hoje eu entendi que eu tenho andado por lugares dentro de mim que tem me conectado com seres de informações em dimensões erradas. Senhor Jesus, hoje eu me desligo desses seres de informações. Eu saio pelo poder do sangue, na autoridade do nome de Jesus, dessas dimensões, e eu entro na dimensão que o Senhor traçou para mim. Eu saio dessa dimensão e entro na dimensão da proteção, do crescimento, da bondade,
da misericórdia, do teu amor. Diga: eu recebo a tua direção com uma dimensão para que eu me mova até que eu seja semelhante a ti. Semelhante a ti. Fique de pé, levante suas mãos e comece a engrandecê-lo nessa noite. Comece a exaltar o nome dele. Comece a declarar aquilo que você é. Entre nessa dimensão. Você não é mais escravo de sentimento nenhum. Você não é escravo de nenhum ser de informação.